quarta-feira da sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, de 22 a 26. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Amado irmão, amada irmã, a paz esteja com você que nos acompanha pelo canal oficial da Obra de Maria no YouTube, no WhatsApp e no Instagram. Hoje, quarta-feira da sexta semana do tempo comum. A palavra que a igreja nos oferece hoje nos convida a olhar para Jesus e reconhecer seu maravilhoso poder que se manifesta com incrível simplicidade. Para o Verbo Criador do Pai que fez tudo existir a partir do nada, não seria difícil devolver a visão ao cego sem o uso de artifícios ou rituais. São João afirma no prólogo do seu evangelho: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus." Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, de 1 a 4. A simplicidade de Jesus nos surpreende. Nesse episódio, ele parece um operário que realiza um trabalho e não quer que seja visto antes de estar concluído. O Senhor coloca saliva nos olhos do cego, impõe as mãos sobre ele e pergunta: "Estás vendo alguma coisa?" Parece que o milagre foi feito pela metade. "Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam." Então Jesus impõe novamente as mãos sobre ele e o milagre se completa. Ele passou a ver tudo claramente até de longe. O Deus da revelação é simplesmente maravilhoso. Embora eterno, ele se sujeita ao tempo. Imortal, aceita a morte. Imutável em sua essência divina, é capaz de mudar suas decisões. Essa simplicidade de Deus, que nos causa admiração, também aparece no relato do Gênesis, na primeira leitura de hoje, quando ele parece mudar de decisão. "Nunca mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois as inclinações do seu coração são más, desde a juventude. Não tornarei também a ferir todos os seres vivos, como fiz. Enquanto a terra durar, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais hão de acabar." No entanto, em outras passagens das Escrituras, está escrito que Deus não se arrepende, nem muda de opinião. No livro dos Números, por exemplo, lemos: "Deus não é homem para mentir, nem alguém para se arrepender. Alguma vez prometeu sem cumprir?
Por acaso falou e não executou? Números capítulo 23, versículo 19. E ainda, aquele que é a verdade de Israel não mente nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Aqui parece haver uma contradição, mas essa aparente contradição surge da nossa limitação, pois não somos capazes de compreender plenamente a Deus. Os filósofos enfatizam muito a imutabilidade de Deus, afirmando que, sendo ele a perfeição absoluta, não pode mudar. Santo Agostinho ensina que é uma grande felicidade entender algo sobre Deus, mas que o ser humano jamais poderá compreendê-lo completamente. Se o homem conseguisse compreender a Deus totalmente, ele não seria mais Deus. De fato, precisamos conciliar aparentes contradições para formarmos uma ideia menos imperfeita sobre Deus. Amado irmão, amada irmã, todos os dias devemos agradecer a Deus por ele não ser apenas o motor imóvel dos filósofos, mas um pai cheio de ternura, que muitas vezes desiste de nos punir como nossas culpas exigiriam. Se lermos a Bíblia com simplicidade, veremos que Deus pensa, tem sentimentos, ama profundamente, se ira com os pecados do seu povo e até muda suas decisões. Assim, temos a imagem de um ser vivo, cheio de movimento e riqueza, uma visão mais verdadeira do que a dos filósofos. Nas Escrituras, Deus é descrito como um ser vivo que reflete, sente emoções, muda de opinião e faz planos. Esse é o modo mais comum de falar dele na Bíblia. Pensemos, por exemplo, no episódio em que Deus decidiu destruir Nínive e seus 120 mil habitantes. Ele enviou Jonas para anunciar a destruição da cidade em 40 dias, mas, diante do arrependimento dos ninivitas, poupou a cidade. Jonas, triste com essa decisão, também lamentou porque a árvore sob a qual se refugiava secou. Então Deus lhe respondeu: tiveste compaixão de um arbusto, pelo qual nada fizeste, que não fizeste crescer, que nasceu numa noite, e numa noite morreu. E eu, então, não haveria de ter compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil seres humanos que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e uma inumerável multidão de animais? Jonas capítulo 4, versículos 10 e 11. Louvemos o Senhor por ser tão clemente e misericordioso conosco e peçamos-lhe que cure a nossa cegueira espiritual. Rezemos com o salmo de hoje. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Maria, Mãe da Fé, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.